aqui está com Josué e põe os maiores desafios diante de Josué. Jericó é a cidade mais fortificada. Observe isso. Aí sabe o que Deus fala para Josué? Josué, diga ao povo que em silêncio, diga ao exército que em silêncio dê uma volta na cidade a cada dia. Isso durante 6 dias em sequência. E no 7º dia dê 7 voltas. E no final da 7ª volta, que totalizaria 13 voltas na cidade, diga ao povo para gritar bem alto e para tocar as buzinas. Amém, Deus. Agora vamos nos transportar para lá e vamos entender que nós estávamos lá entre eles. Irmão, dar uma volta no quarteirão para alguns é fácil, para outros já é difícil. Dar uma volta em um bairro para a maioria é complicado, é difícil. Agora, dar uma volta em uma cidade, você já pensou a dificuldade? No primeiro dia é mais fácil, porque as forças ainda estão no início. No 2º dia nós já começamos a sentir o peso. No 3º, no 4º, irmão, a situação fica bem difícil. É bem verdade que Jericó provavelmente, certamente não era como a cidade de Feira de Santana, nesta dimensão toda, era uma cidade menor, mas mesmo assim, era uma cidade. Isso nos fala de obediência. Obediência cega a Deus. Porque o pensamento mais lógico é, Regi, pra que dar volta em uma cidade, meu Deus? Deus precisa disso? O nosso grande problema, Lani, é que nós pensamos assim: Deus precisa. Não é que Deus precisa, é nós que precisamos mostrar a nossa obediência a Ele, para que Ele possa operar. Aí nós dizemos: não vou orar porque Deus não precisa, Deus já conhece. Deus, Ele já conhece de fato, mas Ele diz assim: clama e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Então, a grande maioria das coisas que Deus nos ordena não é uma necessidade de Deus, mas é uma prova para eu e você demonstrar a nossa fé nele. Agora, 3º, 4º dia, 5º dia, dando uma volta na cidade a cada dia. Pastora Nilda, tente imaginar, se hoje vocês como pastores, é difícil vocês tomar uma posição que a igreja não entende, por causa que uns e outros começam a murmurar, diz que está puxado demais e etc, etc. Imagine Josué diante de uma nação tomando uma postura dessa que não faz nenhum sentido da lógica humana. Que é isso? Dar uma volta tudo bem, quem sabe era para ver se havia alguma passagem escondida, secreta, para eles entrar na cidade, porque o objetivo era entrar naquela cidade. Deus tinha dado aquela cidade para eles. Dar uma segunda volta, quem sabe era para corrigir se não passou desapercebido. Mas agora vamos já no 6º dia. Imagine aí o coração do povo fadigado. Meu Deus do céu. Um soldado dizendo para o outro: ó, meu pé já está calejado. Rapaz, hoje está ruim. Vai de novo dar uma volta. Mas por que mesmo? Não sei. Porque Deus falou foi com Josué. Josué, como capitão, só disse para o povo: nós vamos dar e tem que ser calado. Tem que ser em silêncio. E a pessoa, o povo marchando e um olhando para o outro. Porque eu não creio que todos estavam unanimemente no mesmo espírito. Verdade. Fazia por causa da autoridade de Deus sobre a vida de Josué. E ninguém tinha coragem de desrespeitar a palavra de Deus sobre a vida de Josué. Um ou outro olhando para o outro. Sétimo dia. E hoje Josué, uma volta. Josué disse: não, hoje é 7. Ó, Deus aqui muita gente. Josué, será que ele ainda está pensando direitinho? Que é isso, rapaz? Hoje é 7 dias. Falando, tu soube que hoje é 7 dias. Hoje é 7 voltas, melhor dizendo. Tu soube? Hoje é 7 voltas. Rapaz, misericórdia. Quando é que vai acabar isso?
Obediência a Deus. Glória de Deus, aleluia. Obedeça. Independente de você compreender ou não compreender, se Deus já passou a diretriz, entrega na mão dele e confie nele. Obedeça somente. Amém, Jesus. Aí eu encerro aqui agora. No 7º dia, dá 1, dá 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Quando completa a 7ª volta, Josué diz: agora gritai e tocai a buzina. Agora deixa eu te... Só uma observação. Você sabia que muitas das vezes Deus trabalha com estratégia? Muitas das vezes não é nem milagre. Porque milagre é aquilo que... Milagre é milagre, é aquilo que não se explica. Mas muitas das vezes nós vamos ver que é estratégia militar. No caso de Gideão, pastor, estratégia militar, não foi milagre não. Deixa eu lhe explicar, se você não sabe, rapidinho, só para entender que muitas das vezes Deus trabalha com estratégia. É por a nossa mente diante da de Deus. Não é, mas vamos fazer essa comparação. É como que fosse a mente de Caleb diante da mente de um adulto. Caleb só entende da sua mamadeira, do seu peito, do seu niná. A mente de um adulto está muito além disso. Muitas das vezes Deus quer passar um pouco da sabedoria divina dele para nós, mas depende de nós obedecer, porque nós vamos observar que muitas coisas miraculosas, coisas mesmo tremendas, foi estratégias da parte de Deus. No caso de Gideão, que foi aquela primeira história, 300, Deus manda separar em grupo, manda cada um segurar uma tocha, rodear o acampamento e num determinado momento tocar a buzina, que era sinal de alerta de batalha, e começar a quebrar cântaro e dizer: pelo Senhor, por Gideão. Isso durante a madrugada, durante o período da noite. Estratégia militar, eles tinham bem pouco número. Os midianitas eram mais de 100 mil homens, parece que cerca de 120 mil homens. Quando eles fizeram isso, pastora, e começou a quebrar os cântaros, os soldados acordaram tudo atordoado e não tinha energia, porque era o período antigo. Quando eles acordam tudo atordoado, que olha em volta e vê as tochas, que era cada um dos 300 com a tocha na mão, eles entendem: estamos cercados, o inimigo está atacando, e cada um começa a lutar, não pelo exército, mas pela sua própria vida, e um mata o outro. No escuro, quando um toca, o outro, vai. E Gideão só lá e volta, sem usar uma espada. Estratégia. Muitas das vezes Deus quer agir na tua vida com estratégia. Tu não entende a estratégia do general, mas obedece que vai dar certo. Deus está no comando. Obedece, terra. Aleluia. Aleluia. E neste caso aqui, que é o caso de Jericó, observe uma estratégia. A história diz que aquela cidade tinha uma muralha bem larga, a ponto de ter casas construídas em cima da muralha, como a casa da prostituta Raabe. Aquela cidade se fechou por um motivo, porque eles estavam com medo do povo de Deus. Então eles trancaram os seus portões, e como a cidade tinha grandes muralhas, eles acharam que estavam seguros. Mas se estes muros eram tão largos, pastora Nilda, e eles estavam com medo de quem estava do lado de fora, a senhora acha que durante Israel ia dando as voltas, onde é que estava o povo todinho dessa cidade? Em cima da muralha. Aonde é o lugar mais provável que o povo todinho da cidade estava? Em cima da muralha. Em cima da muralha, olhando, querendo saber qual é o objetivo de Israel de estar rodeando a cidade deles. E aí, fulano, eles foram embora? Não, estão dando volta na cidade, é mesmo, deixa eu ver aí. E apertava e se aglomerava. Cuidado, menino, para tu não cair lá embaixo. Porque Israel não estava apontando flecha, Israel não estava apontando lança, Israel estava simplesmente rodeando.
estavam com medo. Eles estavam se sentindo seguros. E me diga uma coisa: superlotação em estrutura sobrecarrega. A muralha não foi feita para suportar tanto peso. Nunca houve tanta massa de gente em cima daquela muralha. É muito peso. Glória a Deus. É muito peso. Muitas lajes já desmoronou porque houve excesso de peso. Houve excesso de peso sobre aquela estrutura. Pastor William, o senhor afirma que foi o motivo da muralha desabar? Eu não confirmo, mas eu analiso e vejo que há uma grande chance daquela muralha ter sofrido uma grande sobrecarga por causa disso. Você acha que tinha alguém lá preocupado na cozinha em fazer comida, sendo que eles estavam temendo pela sua vida? Todo mundo queria ver o que estava acontecendo. Os exércitos provavelmente da cidade nas beiradas mais provável, em posição estratégica de ataque. Agora, um outro ponto. Porque ao 13ª volta, Deus mandou tocar as trombetas e gritar bem alto. Você já observou que o som ele forma ondas de impacto? Glória a Deus. Aleluia. Se você tocar na parede, em qualquer parede, aonde estiver tendo um som, você vai ver que há um tremor. Nós morávamos do lado da igreja, a bateria tocava lá dentro da igreja e as tampas da panela ficavam balançando. Era pentecostal essa panela. Uma estrutura com sobrecarga e com uma onda de tremor. Os instrumentos de perfuração, como aquele negócio que fica tremendo ali, Retroescavadeira? Martelete, ele não perfura tanto pelo peso, ele perfura pelo tremor, porque o concreto ele não aceita tremor. Ele não foi feito para suportar tremedeira. Ele sacode. Observe, todo mundo aqui já teve a oportunidade de quebrar um concreto, quebrar uma parede. Observe que você consegue quebrar sem botar muita pressão, mas batendo em repetição, fazendo maior tremor naquela parte. Agora esta estrutura com esta sobrecarga e com trombetas tocando e com o povo gritando. Humanamente, pastor Anildo, isso não faz o mínimo sentido. Gritar, tocar trombeta do lado de fora, mas olhando todo o contexto, nós podemos ver que há uma colaboração para todas as coisas. É por isso que a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, Jesus. E eu encerro aqui sabendo que eu tomei bastante tempo da palavra, dizendo: obedeça a orientação divina. Você não precisa compreender, você não precisa passar o projeto de Deus no seu scanner humano. Você tem que entregar o teu coração para Deus e para a palavra dele. O scanner da vontade de Deus é a palavra. Se a Bíblia diz, se a palavra confirma, então se entregue e veja o milagre acontecer na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade.